e o tema é Firme Alianças Certas. Ou seja, faça alianças certas. Se você não quer ter erro na sua vida, se você não quer ter problemas, firme alianças certas. E aí tudo vai dar certo para você, né? Por que veio essa palavra? Essa semana eu estava em oração, porque eu sabia que eu ia trazer a palavra hoje. E o Senhor colocou muito forte no meu coração esse tema, mas Deus vai assim, vai colocando e vai firmando pedacinhos, né? E eu estava em casa na quinta-feira tranquila e recebi uma ligação de Joinville. E aí era um pastor, ele mandou um recado assim, uma foto, sabe aquelas fotos que o Google dá de lembrança? Ele falou, ele e a esposa dele, bom tempo de nós estarmos juntos. E naquela hora eu consegui responder. E eu falei para ele assim, saudades, ponto final. E aí ele falou, você me respondeu? Faz tanto tempo que a gente não consegue se falar, os horários não dá. Mas eu estou no hospital visitando um amigo. Eu vim de Pinhais para poder ir até Joinville visitar um pastor que sofreu uma cirurgia cardíaca por estresse. E esse homem tem uma igreja e se não me engano, ele administra mais 40 igrejas desse ministério, foi o que ele me disse. Ele falou, você pode orar por ele? Eu falei, posso. E orei por aquele homem. E foi um tempo impressionante, porque aquela aliança que ele teve com aquele homem mexeu até na minha vida. Por quê? Quando o Senhor direcionou a vida dele, daquele homem que estava enfermo, ele não estava assim com muita força para ficar em pé. E o pastor falou para mim, Neuza, ele saiu da cama, ele dobrou o joelho e aquilo ativou. A resposta de Deus ativou o coração daquele homem, daquele pastor. E esse meu amigo falou assim, inclusive você orou por ele, orou por mim, ele tomou todas as profecias como se fosse para ele, e eu deixei, porque ele levantou. Eu falei, amém, glória a Deus. Ele falou, Neuza, esse é o cuidado de um amigo. Esse é o cuidado de um amigo. E passou o tempo, ele falou, posso passar seu contato para ele? Eu falei, pode. Aí ele me mandou um áudio já animado e falou assim, olha, há muito tempo atrás tinha um profeta, ele falou o nome do profeta e eu conheci. Ele falou, ele orava por mim nas minhas decisões, mas na pandemia esse profeta faleceu. E foi uma bênção, e Deus ativou em mim sonhos, e eu estava desgastado, cansado, e Deus ativou. E eu falei para ele, mandei um áudio para ele, e falei, pastor, eu não te conheço pessoalmente, mas quero dizer para o Senhor que eu também conheci esse profeta. E ele também orou por mim, eu orei por ele, 2 semanas antes dele morrer. E eu me lembrei da gravação que eu tinha desta oração e dos escritos da palavra direcionada que ele me deu e que eu tinha esquecido. Olha o que uma aliança certa move na vida e no espiritual. Entende? Às vezes nós estamos travados por alianças que fazemos ou porque não damos valor às alianças que nós temos. É importante que como família, que como pai, que como mãe, que como filho, você saiba fazer alianças. É muito importante. Eu, quando casei, todo mundo tem uma ideia que quando você casa, você chama os padrinhos para te dar presente, não é assim? Mas na minha ideia, minha e do Alê, nós chamamos padrinhos de oração. Porque a gente sabia que ia passar por alguns apertos. E quando meu filho faleceu, eu tinha a ajuda de todos eles ali, me amparando, exatamente porque tinha uma aliança de amor, uma aliança realmente de Jesus. E é isso que eu quero enfatizar a vocês. Respeite as alianças, ame que Deus colocou no teu caminho. Respeite, porque Deus quer fazer uma grande obra. Ele quer nos ensinar acerca das alianças, como elas são preciosas para a nossa vida. Eu quero trazer uma palavra para você que está em 1 Samuel 18. Uma aliança tão abençoada, né? Que diz assim: e sucedeu que, acabando de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Versículo 2. Saul, naquele dia, o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Versículo 3. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Ah, como é bom ter Jonatas nas nossas vidas. Aquele que cuida de você nos momentos de adversidade. Você está no hospital, você tem a visita do teu amigo. Você tem a visita do teu amigo. Como isso é bom.
Tem uma aliança com alguém que realmente, na hora do teu sufoco, na hora da tua luta, está lá para te ajudar. Então dê valor. Talvez hoje Deus esteja ativando aqui em você que Deus tem te dado tantas bênçãos, tantos amigos, tantas alianças abençoadas. Só que nós só vemos o quê? As lutas e esquecemos a bondade de Deus o tempo inteiro. E hoje o Senhor está te dizendo, você veio para essa nação. E Deus colocou pessoas maravilhosas no seu caminho. Colocou ou não colocou? Tem te sustentado, tem te dado amparo. Então, respeite as alianças maravilhosas que Deus deu, porque eu tenho certeza que tem Jonatas que Deus colocou nos nossos caminhos. Tenho certeza que tem Jonatas que Deus colocou nos nossos caminhos. E o que eu acho interessante nessa aliança de Jonatas, está lá em 1 Samuel 23:17. E disse-lhe, não temas, que não te achará a mão de Saul, meu pai. Porém, tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo segundo, o que também Saul, meu pai, bem sabe. Meu Deus, Jonatas estava na linha de sucessão para ser o rei. E ele abre mão, porque ele reconhece, e o amor faz isso. O amor faz isso. E eu respeito essa igreja, que abriu as portas para mim. Aqui eu respeito. E eu louvo a Deus pela vida dos líderes. Meu Deus, foi um preparar de Deus sobre a nossa vida. E eu acho tão interessante que esse homem em nenhum momento ele lutou pelo trono. Porque uma amizade de verdade, ela aceita verdades, ela aceita... Meu irmão, quando você tem um amigo de verdade, você pode falar até duro com ele. Ele está sabendo que você quer o bem dele. E ele te respeita. Recentemente eu estive no Brasil e encontrei a minha chefe do primeiro trabalho no banco. Eu entrei em 86 no Banco Itaú. Depois de 3 anos eu entrei no HSBC. E eu lembro que essa gerente, ela era tida como a gerente das M7, as maiores agências do Itaú em São Paulo. E essa mulher, ela foi uma bênção na minha vida. Mas nós nos encontramos e tivemos que ter uma conversa muito séria. E eu saí de lá e falei para o Alê, eu acho que rompeu a amizade. O Alê falou, é de Deus o que você falou? Eu falei, foi o recado que o Senhor mandou. Mas e como que foi? Eu falei, ela foi até o carro comigo, mas eu acho que rompeu, estremeceu a amizade. Porque o Senhor mandou eu falar. E eu disse, e ela não gostou. Cheguei aqui, a resposta qual foi? Aguarda que ela vai te ligar. Pense se o Senhor não cumpriu. Sabe, quando nós temos uma aliança, ela tem que ser baseada na verdade. Na verdade. Eu louvo a Deus pela vida do meu marido, porque eu tenho uma confiança que Deus me deu o melhor marido, e eu ponho isso mesmo direto falando. Porque eu converso com ele, ele vai falando comigo. Às vezes o meu entendimento está ali, eu falo, Ale, vamos orar junto, eu quero entrar, eu estou sentindo isso. E ali Deus vai colocando o que? Uma paz, uma tranquilidade. É isso que é aliança. Até no casamento é isso que Deus te deu. Quantas vezes eu vejo o pastor Wagner dizer aqui que ele está um pouco agitadinho no trabalho, ele liga para a pastora Lena e elas vão junto orar com ele e dar aquele refrigério. Isso é aliança. Isso é aliança. E eu louvo a Deus porque essa história dele ter dado ali a capa dele ter feito tudo, que lindo com o agir de Deus que Jonatas, então, ele pega e entrega a sua capa, ele entrega as suas armas, ele dá a Davi. Por que ele faz isso? Porque a capa mostrava quem ele era e qual graduação ele tinha. E ele fala, não, essa capa não é minha, é tua. Sabe, isso é aliança de amor. É aliança de respeito. É isso que nós precisamos de ter. Muitas vezes Deus vai mostrar para você, olha, essa pessoa tem sido tão bondosa com você, mas você tem deixado de lado e tem procurado outros. Vá lá, faça uma comida para ele, tão um tempo de jantar, de almoço, com aqueles lá do início. Às vezes estão angustiados e você nem lembra deles. Como é bom ter aliança de verdade. E esse homem mostra isso para mim de uma forma linda, né? Só que depois Jonatas falece. Jonatas morre e acabou a aliança? Não acabou a aliança. Sabe por que a aliança não acaba de qualquer jeito não, meu irmão? A aliança permanece. A aliança permanece. Por isso, veja bem com quem você faça aliança, porque a aliança permanece. E a Bíblia diz em 2 Samuel 9:1,
que então ele toma uma decisão, Davi, e disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E aí então eles trazem Mefibosete, aleijado dos pés, com dificuldade, mas ele vai comer na mesa do rei, porque havia uma aliança. Cuidado com as alianças que você faz. Ore antes de fazer uma aliança. Ensina os teus filhos sobre a importância de uma aliança. Hoje tem uma facilidade de curtir Somos Amigos lá no Instagram, no Facebook. Meu irmão, você nem sabe quem é a pessoa. Você nem sabe qual é o desejo dela. Às vezes é outro, não é o do teu filho. Ou leva ele para outro caminho. Então, cuidado com as alianças que o teu filho tem tido. Investigue, busque, ore, clame ao Senhor, porque Deus tem o controle sobre todas as coisas. Quem assistiu o filme Quarto de Guerra, viu que num dado momento a mulher estava em oração, o marido estava indo ter um encontro com outra, e ela em oração, Deus começa a mover e corta aquele laço do inimigo. Esse Deus que nós servimos também corta laços que muitas vezes se levantam para a vida dos nossos filhos. Seja na escola, seja no trabalho, seja no secular, o Senhor vai cortar laços que não são de Deus da vida dos seus filhos. Eu sinto isso, não se entristeça, Deus vai cortar laços, e quando cortar, fale para ele: sossega o teu coração, que foi uma resposta do jejum. Porque é assim que Deus faz. Ele vai lá e põe um nojo, ele põe não quero mais, não vou andar mais com isso, não vou usar mais isso, não me ofereça, porque não participo disso, porque essa aliança não é o que Deus tem para os nossos filhos. Então Deus vai fazer isso. O cuidado que Deus teve com Mefibosete é o mesmo cuidado que Deus tem com os seus filhos e com a sua família. Entenda isso. O poder de uma aliança. Irmãos, eu tenho alguns amigos de oração. Já falei isso para vocês. E eu acho interessante que esse pastor que me ligou, às vezes na madrugada, ele e a esposa dele mandam palavra. E ontem à noite, era 11h30, eu estava orando para agradecer, porque todo dia ele me manda uma palavra. Ele e a esposa dele, de ânimo ou de correção, mas eu gosto disso. Eu gosto de amigos que me impulsionem, amigos que digam para mim assim, ó: eu quero que você fale a verdade. Fala comigo aqui. E eu amo a cariação. Vem aqui na minha frente, vamos falar junto. Eu gosto disso. E eu vejo isso na amizade que Jonatas tinha com Davi. Eu acho que o grande erro, não digo erro, mas a única falha que teve foi Jonatas não seguir Davi, se ele já sabia quem era o pai dele. Mas Deus tem os seus propósitos. Se ele já sabia quem era o pai, ele tinha que seguir Davi e deixar o pai. Mas não, ele seguiu o pai, ficou ali do lado, não foi com Davi, né? Então eu vejo que bonito essa amizade, que bonito essa aliança. Em 1 Samuel 20:42, olha o que ele diz a Davi. Disse Jonatas a Davi: vai-te em paz, porque nós temos jurado ambos em nome do Senhor, dizendo: o Senhor seja perpetuamente entre mim e ti, e entre minha semente e a tua semente. Isso é uma aliança. Sabe aquela aliança que, se você precisar de fazer uma viagem e você precisar de deixar os seus filhos, você deixa tranquilo com aquele amigo porque você sabe que ele vai cuidar do seu filho? É isso que você tem que correr atrás. Porque o que você não tiver nesse nível é só um colega, não é um amigo de aliança. Você tem amigos de aliança? Você tem orado por eles? Você tem buscado eles? Isso é muito importante. Que você valorize o que Deus colocou de amigos de aliança. Agora, eu acho interessante que essa mesma visão que Jonatas teve de não pegar para ele o reinado, não lutar por isso, eu olho muito bem para João Batista. Quando os discípulos perguntaram: é você? E ele diz: não, que ele cresça e eu diminua. Lá em João 3:28, tipo, o tapete vermelho não é para mim, é para ele. O tapete vermelho é para ele o tempo inteiro. E podia ser uma opção dele dizer: sou eu sou bem diferente, eu não me visto igual, eu me separei, minha alimentação é diferente. O tapete vermelho é para ele, não é para mim. Que lindo isso, quando nós temos uma aliança e honramos o Senhor. Isso é lindo, é maravilhoso. E eu pergunto: você tem honrado ao Senhor? O quanto você tem honrado ao Senhor nesta aliança que você fez com Ele? O quanto Ele tem sido primeiro na sua vida?
porque de esforço nenhum nós tivemos. Ele teve todo esforço, João 3,16, porque ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele podia ter fugido da cruz, mas não, ele se entregou. Que aliança é essa, tão maravilhosa? E o quanto é que nós temos investido nessa aliança? Agora, toma cuidado com as alianças que não são de Deus. Muita coisa acontece ruim na nossa vida, não é culpa de Deus não, meu irmão. É nossa. É nossa. Sabe, nós ficamos admirando situações e coisas. Não, é bom. E não é nada, é casca. É casca. Às vezes o que está lá simplesinho é aquele que é fiel. Aquele que honra. E a Bíblia nos diz em 1 Reis 22, 29, e eu quero convidá-lo a abrir. E eu quero te falar mais ainda. Eu quero convidar você a meditar nessa palavra na tua casa, tá bom? 1 Reis 29. 22, aliás. 22, versículo 29. 1 Reis 22, versículo 29. Toma cuidado com quem você anda. Às vezes você está andando com uma pessoa, ela não tem a mesma ideia que você, não. Ela só está camuflada. Por isso você tem que pedir a Deus, Senhor, me dá discernimento para saber com quem é que eu vou fazer aliança. Me dá discernimento. Olha o que diz essa palavra, mas presta atenção, porque vê se não é Deus falando com você. Vê se não é Deus falando. Assim o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, subiram a Ramote de Gileade. Por favor, o próximo versículo. E disse o rei de Israel a Josafá: eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, veste as tuas vestes. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. E o rei, então, se você olhar aqui, ele se disfarçou e colocou o quê? Uma roupa como um soldado comum. Mas ele fala para Josafá: põe a sua roupa de rei. Pode usar ela. E o rei da Síria deu ordem aos chefes dos carros, que eram 32, dizendo: esses 32 que estavam aqui não era qualquer 32, não. Eram os ápices, eram os maiores. E ele diz assim para esses chefes: não pelejarei nem contra pequeno nem contra grande, mas só contra o rei de Israel. Olha que jogada. O rei fala para ele assim, Acabe fala assim, ó, pega a tua roupa de rei, vai nela e eu vou comum. Sabe, às vezes você tem que entender que sem o discernimento e a direção do Espírito, sem oração, sem conhecimento da palavra, você não vai conseguir ter discernimento do Espírito. E aí você corre, vai para frente, para, perde, volta para trás, aí corre um pouquinho mais, para, perde, volta para trás. Sabe que nem aquele ratinho que está numa roda, corre, cansa, mas não chega a lugar nenhum? Quando você não tem discernimento sobre as alianças que você faz. Você tem alianças que você não tem como. Vamos supor, você entrou numa empresa, você está ali, você tem outra situação na escola, mas tem aliança para dentro da tua casa que você precisa de peneirar. Você precisa de ensinar os teus filhos desde pequeno a peneirar, a fazer uma diferença. E então esse homem vai e se veste de uma forma diferente. Sucedeu, pois, que, vendo os chefes dos carros de Josafá, disseram eles: certamente este é o rei de Israel. E chegaram-se a ele para pelejar com ele, porém Josafá gritou. E sucedeu que, vendo os chefes dos carros, que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Livramento do Senhor. Livramento do Senhor, porque era para ele estar morto. Sabe quantas vezes Deus tem livrado os nossos filhos? Uma parte desse jejum agradece ao Senhor pelos livramentos que Deus tem dado aos nossos filhos. Agradece ao Senhor, porque o Senhor tem guardado as nossas vidas, o Senhor tem zelado dos nossos dias. Quantas alianças nós fazemos desapercebidamente. Meu irmão, seja seletivo em quem entra na sua casa. Seja seletivo, passa numa peneira, investiga, ora a Deus, porque Deus te avisa em sonho, visão, revelação, Ele te avisa. Ele te avisa e Ele tira do caminho porque Ele é poderoso para isso.
Deus deu um livramento a Josafá, dará aos nossos filhos, em nome de Jesus. E sucedeu que, vendo os chefes dos carros, que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Então o homem entesou um arco na sua simplicidade. Lembra que eu falo que Deus trabalha na simplicidade? Ele trabalha. E feriu o rei de Israel, ou seja, ele pegou e entesou o arco, sabe, na sua simplicidade e lançou. Mas pensa onde caiu essa flecha. Caiu exatamente em Acabe, aquele que tinha preparado uma armadilha. Por isso que a tua aliança tem que ser com Deus de Israel. Porque se você tiver aliança com Deus de Israel, não há luta, não há trama, não há dificuldade que venha, porque Deus te livra dos laços do inimigo. Deus te livra. Eu me lembro muito bem, e logo depois que eu entrei no banco, entrou minha irmã para trabalhar, e eu testemunhei isso terça-feira, e ali naquele dia ela tirou um dente, arrancou um dente, e aí ela não pôde ir para o trabalho, e aí o que aconteceu? Naquele dia, Deus deu um livramento para a Nilza. O banco foi assaltado. Dentro da Mercedes-Benz em São Bernardo, entraram os bandidos, roubaram, pegou todo mundo, levaram para lá e para cá, e eu vi o cuidado que Deus tinha com a Nilza, como teve com aquele povo todo. A diferença é que a Nilza, ela é muito sensível e qualquer coisa ela desmaia. Eu louvei a Deus, sabe, esse Deus que guarda, esse Deus que você tem aliança, é o Deus que guarda. Guardou esse homem, que foi negligente. Meu irmão, não seja negligente. Porque senão você parte da culpa, negligência, imprudência, imperícia. Conhece, mas continua fazendo amizade. Sabe que não tem boa índole no casamento, que trai, mas você está lá com amizade. Sabe que a pessoa não quer crescer, mas está lá com amizade. Sabe que é dado às drogas, mas está lá com amizade. Meu irmão, pregar o evangelho você pode, o que você não pode é andar junto no mesmo pensamento. Pregue o evangelho, mas seja testemunho. E se preciso, abra a tua boca, se não, faça só com as suas atitudes. Pregue. Agora, tem um versículo que diz assim, andarão dois juntos se forem comum acordo? E tem um ditado, como é que é? Me diz com quem tu anda e eu direi quem tu és. Isso é um ditado. Faça isso. Peça a Deus, Senhor, me mostra com quem eu devo andar, com quem eu devo me abrir, com quem eu devo falar. Senhor, me mostra, me dá discernimento. Peça a Deus. E esse homem, então, Deus dá um livramento, e a peleja vai crescendo, e o rei parou no carro defronte dos sírios, porque ele morreu à tarde, e o sangue da ferida que corria no fundo do carro, e logo depois, posto, passou um pregão pelo exército, dizendo, cada um para a sua cidade, cada um para a sua terra, e morreu o rei, e o levaram a Samaria, e o sepultaram o rei em Samaria. Quanto aos mais atos de Acabe, a tudo quanto fez, e a casa de marfim que edificou, e as suas cidades, porventura não está escrito no livro de Crônicas? Morreu. Meu irmão, você pode não ter nada, mas anda com quem quer crescer. Minha mãe dizia isso pra gente. Minha mãe, 4ª série, mas ela dizia assim, anda com quem quer crescer. Se você andar com quem não quer crescer, você tem problemas. Eu tenho falado muito com o Alezinho e quero falar com os jovens. Começa a pensar na sua idade de estudo. Sai dos jogos e começa a investir naquilo que Deus tem para a tua vida. Nós, como os pais, nós devemos isso. Alertar eles do tempo que eles têm perdido, das alianças que eles fazem acerca disso e se enfatizar nos estudos, buscar uma direção, porque eles têm uma família lá no futuro para sustentar. Entende isso? Deus está nos alertando nesta manhã, pelo poder do Espírito. Desperta, porque há tempo de conserto, há tempo de solução e Deus fará no nosso meio. Deus responderá esse jejum. Pode ter certeza que Ele vai responder. Então, meu irmão, Josafá, ele deixou-se dominar por Acabe. Josafá é um homem de Deus. Mas por 2 ou mais vezes, ele entra por caminhos que não tinha resposta do Senhor. Quando você lê em 2 Reis 3, depois você lê na tua casa. Você vai ver que Jorão, filho de Acabe, começa a reinar. Então Mesa, rei dos Moabitas, contratados de gado, pagava ao rei de Israel 100.000 carneiros. Como Acabe morre, decide então não pagar mais. E aí ele levanta uma luta. E quem que ele convida para ir lutar com ele? Josafá. Pensa qual foi a resposta de Josafá. Irei. Mas ele consultou o Senhor? Não. Quem é doido que quer fazer aliança com Acabe? Eu aqui não quero, meu irmão.
Muitas vezes, por nós não pedirmos oração, Senhor, e ter pressa, nós fazemos aliança com quem não tem que ser feito. Deus vai te dar força no teu trabalho, vigia com quem você faz aliança. Ande certinho na presença do Senhor, que o Senhor te fortalecerá. Entenda isso, Ele vai te dar direção. Ele vai mover em teu favor, porque Ele é Deus Todo-Poderoso. E quando você está quebrantado diante do Senhor, Ele te dá uma esperteza que você não imagina. Neuzinha, o que você está falando? Eu estou falando de Débora, uma mulher que Deus deu um raciocínio rápido para ela, porque ela era uma mulher de Deus. Quando vinha uma luta, ela respondia rápido. Antes de saber da luta, ela já tinha a resposta na boca. Raciocínio rápido, porque o Espírito Santo te mostra o que você deve fazer. Te mostra. Em 2 Reis 3, você vai ver que ele dá uma resposta rápida. Irei. Meu irmão, faça aliança com quem é do Senhor. E na sua simplicidade você vai ver o que Deus vai fazer. Agora eu quero falar sobre as alianças das esposas. Cuide do nome do teu marido. Porque enquanto você ficar levando história daqui, história dali, os outros vão saber e vão comentar, mas você zela do nome do teu marido. Se há dificuldades, ore com ele, espere o agir de Deus, mas não exponha ele. Porque nessa aliança, meu irmão, e digo isso aos maridos também, nessa aliança não precisa de exposição. Não exponha, respeita a aliança. Eu tenho na minha cabeça que Deus me deu o melhor marido que poderia ter dado. Então eu zelo do nome dele. Zelo da roupa dele quando ele não quer usar a roupa. Eu falo para assim, filho, vamos passar essa roupa aí. É assim que nós fazemos, zelamos. Zelamos. Zele do nome do teu marido. Não, eu quero desabafar aqui, eu vou desabafar ali. É uma aliança que você tem com ele. Levanta ele. Sabia que eu já conheci tantos homens que eram tão difíceis e eu orando, mas a minha mãe orava muito nessa esfera de casamento e eu lembro que orava e Deus dava para aquele homem uma esposa correta e ele era todo desajeitado. E quando você via o homem estava todo endireitado, financeiramente já tinha levantado, porque tinha uma mulher sábia dirigindo a casa junto e respeitando ele. Mas também já vi homens que tinham dinheiro guardado, homens que eram organizados, casou com uma mulher que não tinha domínio sobre nada, gastava demais, não conseguia guardar dinheiro, uma mulher desequilibrada, e o que aconteceu com ele? Perdeu tudo. E vai ver, ainda continua sem um futuro incerto, o futuro incerto dele. Não tem um futuro certo. Entenda que nós como esposa e você como marido, nós temos que zelar da aliança que nós temos com o nosso companheiro. E não expô-lo. Meu Deus, como é bom quando nós entramos numa casa e nós vemos a honra que aquela mulher tem com o seu esposo. Cuide da aliança que Deus te deu com tanto zelo, que Deus te deu com tanto amor. Meu irmão, peça a Deus para ativar isso em você. Cuide com zelo. Agora eu quero falar sobre os grandes benefícios de uma aliança. Da aliança com o Senhor. A salvação é um grande benefício. Talvez você não tenha mais aquela alegria com a salvação. Mas eu quero te dizer que é o melhor presente que nós recebemos. A salvação. E se você ainda não tem, eu convido você hoje a entregar a sua vida a Jesus. É a melhor bênção que aconteceu, a segurança de você dormir tranquilo, sabendo que tem um Deus que cuida de você, que zela de você. Ele tem cuidado de nós. A Bíblia diz em 1 Pedro 5,7, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Um exemplo lindo do cuidado de Deus, que eu admirei conversando com alguns amigos de oração, que nós chegamos a esse entendimento, é que Deus é o Deus que cuida no suprimento e na proteção. Ele não só supre você, como ele te protege. E eu posso falar isso para você, que num trecho da Bíblia diz que os corvos traziam alimento para Elias.
E no meio daquela perseguição acirrada, aonde eles estavam procurando profetas, a perseguição de Jezabel, a luta de Jezabel contra Elias, ele está dentro de um lugar guardado. E quem trazia alimento para ele? Os corvos. Agora, pensa comigo, esses corvos traziam alimento. Quem olhava de longe, via um monte de corvos ali. Você acha que ele ia perder tempo de ir lá? Ele não ia, porque corvo vai comer o quê, meu irmão? Cadáver, carniça. Então não ia até Elias, por quê? Tem alguém morto lá, já não precisa nem de ir. Para os corvos estarem ali, é porque tem alguém morto. No entanto, Deus usava essa ferramenta para alimentar o profeta. O mesmo tempo que dava segurança, dava alimento. Entende isso? Entende o agir de Deus? Você tem que ser dirigido pelo Espírito, meu irmão. Quando Deus falar para você aqui, aqui. Quando Deus falar para você, aguarda aqui que eu vou guardar você. Ok, fica lá. No tempo certo ele move. Esse homem, nesse tempo que ficou, Deus deu suprimento e proteção. E agiu em favor dele. Esse é o Deus que você tem aliança. Esse é o Deus que nós temos aliança. Esse é o Deus do mover do Espírito. Que ele consegue mover de uma forma que ninguém vai entender. Esse é o Deus que você serve. É o Deus poderoso que age em teu favor. Por isso eu quero te dizer, não fique, como diz o nortista, fregelado no seu coração. Não fique inquieto. Deixa o Espírito Santo de Deus direcionar a tua vida e tira toda a ansiedade. Porque com quem você fez aliança não perde batalha. Mas não perde mesmo, meu irmão. Não perde mesmo. Então, se você tem passado por momentos de aflição no meio da tua família, com os teus filhos, com o teu marido, você serve um Deus que mantém a aliança e mantém a promessa. Se você andar certinho, ele vai cumprir aquilo, ele vai te direcionar, viu? Eu acho tão interessante que às vezes eu tô ali quietinha, quando eu vejo é uma direção que Deus vai dando assim aos pouquinhos, sabe? Eu penso assim, Senhor, a gente é tão pequenininho que parece que Deus vai dando assim uma sementinha na boca de um passarinho. Olha, é aqui, você se alimenta disso, que eu vou fazer isso, você faz isso, que eu vou fazer aquilo. E direcionado pelo Espírito, Deus move na tua vida. Firma no Senhor. Não fica um dia aqui, outro dia ali, debaixo da direção do Senhor. Quando eu falo sobre o zelo de você estar debaixo da liderança, é porque a igreja tem um pensamento. Não adianta um dia você estar aqui, outro dia você estar ali. Seja firme diante do Senhor. Seja firme. Fica ali, espera Deus mover em teu favor. Se quebranta diante do Senhor. Agora eu quero terminar essa palavra dizendo sobre 2 componentes da aliança maravilhosa que o Senhor nos dá. O primeiro é a renúncia. Palavrinha difícil. Fácil de falar e difícil de viver. Renúncia. E eu ontem fiquei ali estudando sobre homens que renunciaram. E eu fui cair num nome, e se eu não falar a pronúncia certa, vocês me perdoem, mas vocês entendam. David Livingstone, é isso? Era um missionário que foi para a África, muitos anos atrás. E eu achei tão lindo que ele foi tão usado na cura, em descobrir medicamentos. E diz a história, ele ganhou tantas vidas ali, ele teve tanto respeito, que quando ele morreu, pediram para enviar o corpo dele para Londres. Só que eles falaram, o corpo pode ir, mas o coração vai enterrar aqui. Porque esse homem amou essa terra. Ele renunciou à vida dele para ficar aqui conosco. E se você ler na história, você vai ver que anos mais tarde, outros missionários resolveram retomar os caminhos de Livingstone na África. E quando começaram a falar de Cristo e de seu amor, ficaram surpresos ao ouvir dos nativos. Nós já conhecemos esse homem, ele viveu conosco. Veja bem, eles estavam falando de Cristo. E os nativos disseram, não, a gente já conheceu esse homem. Ele viveu conosco. Tamanho mover que ele passava da presença de Cristo. Meu irmão, para você ter essa aliança com o Senhor, tem que ter renúncia. Renúncia. Talvez o caminho fácil seja aquele, Deus está falando para você, renuncia isso. Porque eu tenho muito mais para você. Muito mais. E a renúncia, meu irmão, ela vai doer sim. Não adianta você dizer que não, porque dói. Mas renuncia, porque eu tenho certeza que o que Deus tem para você é muito maior do que você imagina.
Meu irmão, o que eu vivo na presença do Senhor, em misericórdia, não chega a 1 milímetro do que a minha profissão poderia me dar. Porque eu tenho paz, eu tenho alegria, eu tenho o Alezinho trabalhando na casa do Senhor. Hoje ele aqui, eu falei para o Ale, filma. Porque eu preciso de mostrar para minha família ele trabalhando para o Senhor. Maior prazer que um pai e uma mãe têm é ver o filho trabalhando na casa do Senhor. Então traga o teu filho. Eu quero que o Senhor mude ele, mas não traz. Traga o seu filho, pequeno, grande, bebê. Meu irmão, não interessa, traga o teu filho. Que Deus vai mover. Então a renúncia é o primeiro pressuposto aí de uma aliança, que é um componente de aliança. O segundo pressuposto é a fé. E eu fui pesquisar sobre um homem que seria inspiração de fé. E aí eu caí em George Miller, um homem de fé. Este homem leu a Bíblia mais de 200 vezes, sendo 50 delas de joelho. E quando perguntaram para ele o que ele queria, ele falou, eu preciso de ler mais para conhecer mais. Tamanho envolvimento com a presença do Senhor, porque quem lê Bíblia tem envolvimento com a presença do Senhor. E esse vazio que está dentro da gente some. Quando você lê a palavra de Deus, isso te impulsiona e você levanta. E esse homem fundou um orfanato e cuidou de mais de 10 mil crianças órfãs, baseado na palavra de Salmo 68:5. Deus é pai dos órfãos. Sabe, não é só ler a palavra, é ela entrar em você. Ela entrar em você. E você viver baseado nela, em obediência. Dói algumas direções que Deus te dá, dói demais. Mas como é bom quando você confia naquele a quem você fez uma aliança e entregou a tua vida a ele. Ele não vai te deixar envergonhado se você viver debaixo da direção do Senhor. Renuncia. E fé. Vai pela fé, meu irmão. Se a palavra de Deus falou para você fazer, faça. Se a palavra de Deus disse não faça, não faça. Muitas vezes Deus vai dizer para você, hoje eu não quero que você vá na casa de fulano. Não vá. Hoje Deus vai dizer para você, não quero que você receba fulano. Não receba. É assim que Deus direciona você. Você é um instrumento usado pelo Senhor. Você é um instrumento em que Deus vai usar por muitas vezes para direcionar vidas acerca dessa simples palavra. Deus vai mover em teu favor. Meu irmão, eu quero te dizer e convidar você a ficar em pé. E eu quero convidar as crianças e os adolescentes para estarem aqui. Eu quero só lembrar você uma coisa. O Deus com quem você fez aliança, ele é grande e forte para te ajudar, para te amparar com amor. Ele é grande e forte para abrir as portas para você. O Deus a quem você fez aliança, um dia, ele virou para um homem poderoso e falou assim, o homem poderoso falou, manda uma palavra e meu servo vai ser curado. Ele mandou uma palavra e o servo foi curado. Eu, quando orei por esse homem, eu fiquei pensando, meu Deus, a distância do oceano para chegar dentro daquele hospital e levantar aquele homem. E quando eu recebi aquela ligação, eu pensei, meu Deus, Deus é grandão mesmo. Olha o mover que Deus fez na vida daquele homem. Impulsionou ele de um jeito que ele voltou a pensar em fazer as obras que ele tinha parado. Ele falou, irmão, eu vou delegar, mas eu vou continuar crescendo, abrindo igrejas, abrindo. Eu falei, amém, meu irmão. Ele estava ali desanimado, abatido, caído. E Deus fez o quê? Levantou por causa de uma palavra. E Deus vai te usar para levantar vidas também, meu irmão. Deus vai te impulsionar para estar do lado das vidas, para ser usado para as vidas em nome de Jesus. O Deus a quem você serve é Deus que cura. Meu Deus, aquela mulher tantos anos enferma e ela tem um milagre porque Jesus é bom demais. Quando você faz uma aliança com Ele, meu irmão, Ele te guarda, Ele te ampara, Ele zela do teu nome, Ele zela da tua casa. Eu sou um exemplo disso. Minha mãe tinha uma aliança. Aos 17 anos eu saí dos caminhos do Senhor, para quem não sabe, ok? Aos 17 anos eu não queria nada. Mesmo recebendo os dons aos 14, aos 17, eu saí da presença do Senhor. E aos 19, eu voltei para os caminhos do Senhor, já agindo como missionária. Viajando para Tocantins, em Palmas e em outros lugares de Tocantins.
pregando o evangelho. Porque Deus tem zelo. Deus tem zelo. Deus vai alcançar a tua família. Se você entrou aqui achando que você está sozinho, Deus é poderoso até para acertar o teu casamento, meu irmão. Deus é poderoso para ajustar tudo, visitar teu filho. Talvez o teu filho esteja numa fase de depressão. Pois eu quero te dizer agora sobre o que o jejum faz na vida de uma pessoa. Eu separei 3 versículos para você entender a dimensão do jejum e a importância disso. A Bíblia diz em Esdras 8:21 que Esdras apregoou um jejum porque ele tinha uma viagem. E essa viagem era uma viagem perigosa. E lá naquela viagem tinha animais peçonhentos, tinha cobra, tinha escorpião. E ele tinha essa viagem para fazer. E sabe que a Bíblia diz que ele fez um jejum e pediu para o Senhor guardar nessa viagem. Presta atenção aqui. Nós temos uma viagem inteira, que é o ano de 2024. Nós estamos no 1º trimestre. Tem uma viagem ainda para percorrer. Nós sabemos quantas são as ciladas do inimigo. Por isso, esse jejum, nós vamos pedir para Deus guardar a nossa família. Por isso, apregoou um jejum para Deus guardar a nossa família nessa viagem, que é o final de 2024, e que Deus prepare um novo maravilhoso de 2025 para você. A Bíblia nos diz em 2 Crônicas 23, que Josafá levanta um jejum porque estava rodeado de inimigos. Só a mão do Senhor para tirar ele daquela guerra. E Deus levanta ali uma situação e traz vitória, porque aquele homem consagrou, jejuou na presença de Deus. Meu irmão, Deus vai honrar o teu jejum. Deus vai honrar a tua entrega. Remaster e alamás. Deus vai honrar a tua entrega. Assim como ele honrou no passado, ele honra agora. A Bíblia diz em Esther 4,16 que Esther precisava de se apresentar diante do rei, mas ele não queria ver ninguém. E ela jejua. E ela jejua e se coloca ali na presença, pede o povo para jejuar 3 dias. E Deus dá uma resposta para ela. No meio de um perigo de morte, Deus deu resposta. Esse é o nosso Deus. Todo mundo diz que tem uma crise, que muitos vão parar e que há dificuldade. Quero te dizer que tem palavra de vida sobre o teu trabalho, tem palavra de Deus sobre a sua família, tem palavra em honra de Deus, não vai nada morrer. Deus vai entregar a vida e vai liberar documentos em nome de Jesus. Ah, mas é difícil. Difícil nada, porque a mão do Senhor opera em teu favor. Agindo Deus, quem impedirá? Eu quero que agora, meu irmão, você se levante na fé. Que você tem buscado um Deus todo-poderoso. Você não está buscando um menino, não. Você está buscando um Deus que age em teu favor. E se você conversar com alguns irmãos aqui, o ano retrasado, eles estavam em oração porque precisavam de liberação de documentos. E hoje, eles estão aqui com seus devidos documentos, porque é Deus de solução. Eu quero convidar a pastora Lena, pastor Wagner, pastor Carlos Lana, vir aqui, por favor. A pastora fica aí. Eu queria pedir que vocês estendessem as mãos como líderes dessa igreja em direção ao povo. As crianças primeiro e depois ao povo.